Aleluia, glória a Deus. Gente, vamos meditar comigo numa palavra? Esses dias eu acordei, né? Sempre acordo de madrugada para mim fazer minhas orações, né? Inclusive, até falar para vocês que eu estou fazendo orações das 3 horas da madrugada. Eu faço uma leitura do livro do Café. Peraí. Esse livro aqui, ó. Café com Deus Pai. Então eu leio o dia, né, a leitura do dia, e leio a palavra e falo sobre, né, faço o meu devocional sobre. E então eu convido vocês a estarem comigo também, aí assistindo e juntos podemos estar entrando na presença de Deus também, né? Que é isso que nós precisamos buscar na nossa vida. E vamos falar sobre a passagem de Números 3, Números 3:13 e Números 8:16. Nessa passagem aqui, o povo era o povo do Egito, né? O povo de Israel, era o povo de Israel que estavam todos no deserto, estavam acampados, né? E ali Deus estava ministrando a Moisés para ele separar as tribos e também dar para cada um seus deveres, né? E aí no meio disso tudo, eu vou ler aqui o comecinho para vocês, ó. É o Números e o ofício dos levitas. Aqui já tinha separado o que os levitas iriam fazer. Aqui são estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão e os primogênitos. Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. E não tinham filhos, porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faze trazer a tribo de Levi e põe diante de Arão o sacerdote para que o sirvam e cumpram os seus deveres para com ele e para todo o povo, diante da tenda da congregação. Para ministrarem no tabernáculo, terão cuidado de todos os utensílios da tenda e da congregação e cumprirão o seu dever para os filhos de Israel, para ministrar no tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e os seus filhos dentre os filhos de Israel. Lhes são dados, mas a Arão e os seus filhos ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés: eis que tenho eu tomado os levitas no meio dos filhos de Israel. Em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri todo o primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Serão meus, eu sou o Senhor. Então, nessa passagem aqui, quando ele diz que feriu todos os primogênitos no Egito, foi quando ele pediu para que todo o povo de Israel ungisse os umbrais das casas com... Misericórdia, sai meu papel daqui. Não sei nem onde eu parei. Ai, já. Ok, depois eu vejo. Que ungisse os umbrais da casa com o sangue do cordeiro, para que as casas ficassem marcadas. Foi quando Deus enviou uma peste que matou todos os primogênitos. Então, desde aí, Deus consagrou os primogênitos todos a ele. E aí, refletindo nessa questão, foi que Deus, eu tava lendo, aí Deus tocou no meu coração.
Porque muitas vezes eu parava a pensar assim, nossa, por que eu, na minha casa, eu me sinto assim tão, parece às vezes desfocada, parece que eu, na minha família, sou a que mais busca a palavra, sou a que mais se entrega, sabe? Que ora mais pela família, não sei, né? Porque as pessoas não... Mas assim, pelo que eu vejo, sou eu. E Deus tocou profundamente falando comigo nessa hora. E que, sabe, foi um estalar, assim, dele falar comigo e eu fiquei tocada, assim, profundamente mesmo, sabe? Porque minha vida toda também eu sempre... Sabe, quando você fica sempre na sua cabeça pensando, nossa, mas por que eu? Sabe, você se sente meio que, nossa... Aí veio a resposta de Deus, que no Números 3:13, ó, todo o primogênito é meu, desde o homem até o animal, serão meus, eu sou o Senhor. Então, eu sou a primogênita de casa, eu sou a primogênita. Tanto é que quando eu era mais nova, eu era bebê, nossa, toda hora notificação. Quando eu era bebê, aconteceu uma coisa assim que eu chorava muito, acho que de cólica, essas coisas também, sabe? Aí meu pai, que acho que estava até meio, sabe? Minha mãe falou que ele me pegou assim pelas pernas e me tacou assim, sabe? Me jogou assim na parede, assim. Só que por Deus, que na hora que ele jogou, tinha um colchão na parede levantado, então eu bati no colchão e caí em cima da cama. Então ali não aconteceu nada comigo, eu era um bebê. E teve vezes que a minha mãe falou pra mim que eu tava chorando muito, e aí como ele trabalhava de madrugada, aí ele ficava nervoso e queria vir bater no neném. Você vê como que Deus me protegeu todo o tempo, porque aí minha mãe disse que ela levantava, ela saía um pouquinho de perto, não dava nem 5 minutos, já abria a boca a chorar. E aí ele acordava e já vinha querer bater. Daí disse que tinha vezes que ela saía correndo assim e vinha com um pedaço de pau assim, ó, pra dentro de casa, falando que pra ele não tocar, pra ele não bater, entendeu? E eu fui a primogênita, né? E acho que não só eu, mas todos os primogênitos, todos os filhos que nascem primeiro, são os que mais sofrem, né? São os que mais sofrem, né? Porque se você teve outros irmãos, é responsabilidade, pelo menos na minha família, né? Tipo, responsabilidade minha era de cuidar, eu era responsável, eu era mais velha, tudo tipo assim de ensinamento, a experiência que eles tiveram, que eles não sabiam, eles foram aprendendo comigo, então a gente vira aquele, como fala o nome? Que eles fica, aquela pessoa que fica sendo usada como experiência, sabe? Aí você é a experiência, né? Aí, tudo que é ruim, meu filho, vai acontecer com você primeiro. Que com os outros, pode ver que muitas pessoas falam assim, ai, meu irmão, nossa, minha mãe deixa ele fazer o que ele quer. Agora, quando eu era mais nova, nossa, faltava pegar um pedaço de vassoura e vir correndo também. Então, tipo isso, sabe? Você que é o mais velho acabou assim sofrendo mais porque foi com você que eles aprenderam tudo, né? Foi com você que começou a experiência de aprender o que era cuidar, o que era educar um filho. Então tu sofreu que nem eu. Se tu é primogênito, tu sofreu que nem eu. Então, não igual, né? Mas enfim. Então, aí nisso, quando eu li isso daqui, falou que todo primogênito é meu, então quer dizer, você fica como se tem autoridade na sua família. Tanto é que nessa época aqui, né, antigamente lá na época da Bíblia, os primogênitos, eles, quando faltavam os patriarcas, né, o pai ou a mãe, até se, acho que seu pai, né, se fosse o pai, então o primogênito era quem assumia a responsabilidade da família.
Era o primogênito que tinha que cuidar da família, trazer o pão para a família, né? Então, era assim que funcionava. E isso daí vem como não sei, acho que eu não posso dizer que é um peso, vem como uma responsabilidade para cima também, até nos dias de hoje, do primogênito. Porque se você que é primogênito e você ora pela sua família, com certeza a sua família vai ser guardada. Por quê? Porque Deus já te deu uma autoridade. Você já tem uma autoridade. Até também na Bíblia, na antiguidade na Bíblia, os primogênitos, eles tinham regalias entre os outros irmãos. Tipo, a maior parte, às vezes, de bens e heranças eram pros primogênitos. Por quê? Porque eles tinham essa responsabilidade de que quando faltasse o patriarca da família, era eles que iam assumir o lugar. Então, nisso se reflete agora na nossa vida, em que se você é um primogênito, então se você ora pela sua família, com certeza a sua família vai ser muito mais guardada, muito mais protegida, porque você que é primogênito tem essa autoridade por Deus, então você intercede pela sua família também. Deus deu autoridade sobre o pai e a mãe, né, sobre os filhos, para orar, abençoar, e você que é o primogênito está depois deles, né? Então, você tem essa autoridade. Agora, se caso você não seja, você seja assim, o caçula e os outros são tudo desviados, mas Deus tocou em você, Deus escolheu você, né? Deus escolhe aqueles também. Até tem a passagem de Jacó, em que ele toma a primogenitura do irmão, e depois o irmão fica bravo e foge. Em que passagem que tá isso? Eu não lembro na Bíblia. Aqui, ó. Esaú vende seu direito de primogenitura. Então, era Jacó e Esaú. Esaú nasceu primeiro. Eles eram irmãos gêmeos. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu logo atrás. Aqui, ó. Gênesis 25, 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, um homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozido quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer e quer me aproveitar o direito de primogenitura? Não. Ele disse, ó, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozido de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Então, era naquele tempo da Bíblia, era muito, assim, importante a primogenitura. Muito importante. E foi tendo nisso que Deus falou comigo. Que é por isso. Porque eu vim primeiro e Deus me escolheu. Para que eu pudesse interceder pela minha família, orar pela minha família. Porque em casa também, né? Não tá todo mundo seguindo a Deus, não tá todo mundo indo na igreja, então sou eu que, não sou eu só, né, minha mãe também. E que aos poucos eu tenho trazido a palavra de Deus pra minha família e eu declaro sobre a minha família que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e você também deve declarar isso sobre a sua família, você e a sua casa serviremos ao Senhor. O fato é que eu não estou vindo trazer aqui pra vocês uma verdade absoluta. É o que eu acredito.
é o que aconteceu comigo, é o que Deus falou no meu coração e é o que eu tenho vivido e o que tem mudado na minha vida. Então, parte de você, se você quiser acreditar, se você ficar com uma pulguinha atrás da orelha para querer entender melhor as coisas, né? Aí vocês reflitam nessa passagem da Bíblia. E que Deus falou fortemente comigo sobre a primogenitura, de que todos os primogênitos são deles. Todos os primogênitos é dele. Aleluia, glória a Deus. Eu louvo e agradeço, porque na minha vida, assim, na minha infância, Deus cuidou de mim em todos os detalhes. Eu tenho, assim, convicção de que Deus sempre cuidou de mim. Sempre cuidou de mim. Tanto é que eu me vejo essa pessoa que às vezes... eu sou uma intercessora, né? Então, às vezes eu vejo uma pessoa na rua e automaticamente... se eu vejo uma pessoa, às vezes, tá catando um papelão, pessoas assim, automaticamente na minha mente eu já começo a orar pela pessoa. Pedir, ai, Senhor, abençoa a vida daquela pessoa, toca na vida dela, enche a vida dela de paz, de prosperidade. Então, às vezes eu vejo qualquer coisa que eu vejo, assim, que às vezes eu tô andando no meu cotidiano, eu já oro. Às vezes até no celular, mexendo, vendo um vídeo, eu oro pela pessoa. Então, isso daí já vem de mim, né? Então já vem lá de dentro de mim, desde a minha infância, Deus já me escolheu para ser essa pessoa, né? Então Deus já plantou esse sentimento dentro de mim. E nessa palavra, assim, me encheu de uma forma, assim, que eu fiquei, nossa, glória a Deus, aleluia, obrigado, Pai, pelo todo o cuidado que o Senhor teve por mim. Já tá dando hora de eu buscar as minhas crianças. E é isso, eu deixo essa palavra com vocês e que ela possa encher o coração de vocês de paz e de alegria também. E já complementando, peço também a vocês que vocês possam se inscrever no meu canal, me seguir aí nas minhas redes sociais também, que também tá TiaRoSS, e compartilhar essa palavra com alguém que às vezes esteja precisando de ouvir uma palavra de Deus. Porque estamos aqui para isso, para falar mais de Deus, trazer para as pessoas uma perspectiva diferente da experiência de vida que eu estou tendo, a minha experiência de vida que eu tive, eu estou transmitindo para vocês. E vocês conhecendo pessoas que possam ter passado por experiências parecidas, transmitir também, porque tudo na vida tem uma solução. Deus traz solução para tudo. E é isso. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entro na Tua santa e poderosa presença, te agradecendo desde já por essa palavra em que o Senhor ministrou em meu coração e eu pude, passar e ensinar para aqueles que precisam de ouvir, meu Pai, que esse vídeo possa ir ao encontro de pessoas que estejam querendo ouvir algo assim, entender algo de Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está nesse vídeo agora e enchê-los, meu Pai, da presença do Senhor e dando esclarecimento, colocando o Teu Espírito Santo, porque, Pai, quem convence as pessoas do Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia é o Espírito Santo. Então cada um que aqui está nessa live possa conhecer mais do Teu Espírito, Pai, que o Espírito Santo possa repousar na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Abençoo e protejo e peço proteção, Pai, abençoo e peço proteção a Ti, meu Pai, para toda a minha família, toda a minha casa, em nome de Jesus Cristo, e aqueles que me cercam, o sangue de Jesus derramado sobre a minha vida e sobre toda a minha família, em nome de Jesus Cristo, e aqueles que estão aqui ouvindo esse vídeo, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A paz esteja com todo. Tchau.